Olha, vamos falar agora a respeito, mais uma vez, das tarifas de Donald Trump, das tarifas do governo norte-americano, 50%. Se entrarem em vigor, vai ser a partir do dia 1º de agosto. Mas é bom retomar algo que aconteceu no final do dia desta última quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos voltou a comentar as taxas no Brasil e falou que a taxa no Brasil é mais alta, sim, por questões políticas e vai aplicar. Ele vai aplicar os 50%. Então, é algo que parece que vai realmente existir. E a gente quer saber agora os impactos em setores que são de extrema relevância para o desenvolvimento da economia do Estado. E hoje a gente fala sobre o setor sucroenergético, sucroalcooleiro. Para falar a respeito deste assunto, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o presidente da Biosul, Amaury Peckelman, que participa conosco aqui desta edição do Agro é Massa. Amaury, obrigado pela sua participação. E a gente vai começar fazendo a pergunta que todo mundo quer saber. Quais são os impactos, existem esses impactos, principalmente no setor sucroalcooleiro? Porque hoje, quando a gente olha para uma usina, a gente vê uma variedade muito grande de produtos. Mas especificamente aqueles que a gente costuma exportar, açúcar, etanol, quais são os impactos para o Brasil e para o Mato Grosso do Sul? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Agro é Massa. Prazer estar aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho dos impactos dessa medida aí do presidente dos Estados Unidos, né? Assim, para o setor de bioenergia, que a gente chama de setor sucroenergético, a gente não tem um impacto muito forte não para o Mato Grosso do Sul, mas algum impacto para o Brasil, tá? Por quê? O etanol, toda a demanda que a gente tem de etanol, a gente usa para o mercado brasileiro, tá? Então, o etanol que é produzido aqui no Mato Grosso do Sul, ele atende o mercado brasileiro, tá? Então, é importante dizer isso, que o mercado brasileiro consome toda a demanda de etanol. E na questão do açúcar, que o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, a gente tem uma diversificação já muito grande. Já foi feita essa diversificação muito grande. E os Estados Unidos, detalhe aqui, é um mercado fechado para o açúcar. Porque ele tem uma cota específica de 150 mil toneladas que o pessoal do Nordeste, que os produtores do Nordeste mandam para os Estados Unidos. E além dessa cota já tinha uma tarifa de 80%. Então, assim, o mercado americano já é fechado para o açúcar brasileiro, tá? Então, assim, ele está aumentando isso, ou talvez até cancelando as cotas. A gente está na dúvida de se ele vai cancelar essas cotas ou não. Então, o impacto para o Mato Grosso do Sul, especificamente para isso, não é grande, ou seja, não tem impacto pelo fato de a gente ter diversificado e atendendo através da demanda do mercado interno. Amaury, principalmente nas cotas na exportação de etanol que existem, qualquer tipo de cancelamento, qualquer tipo de cenário como esse, o mercado doméstico absorve essa produção. No caso do etanol, absorve. 1% do etanol que a gente produz no Brasil é exportado, tá, para os Estados Unidos. Então é muito pouco, tá? E a gente consegue consumir através da demanda que tem e do crescimento do ciclo Otto, que a gente chama, que é o ciclo de combustíveis que tem aqui no Brasil. Então, para a gente é menos preocupante que os outros setores, mas a gente está solidário aos outros setores, que é o setor de laranja, o setor de café, o setor de carnes, que está sendo bem impactado com essa medida do governo. Amaury, por falar em cotas, né, os Estados Unidos, inclusive, nesse discurso, não de ontem, mas de terça-feira, né, teve uma representante norte-americano que citou várias questões, citou até o PIX no Brasil, mas falou também da entrada do etanol norte-americano aqui no país, aqui no Brasil, né? E essa situação, né, que eles podem usar como pressão, que apesar de tudo que eles falam, não é uma questão econômica, e sim uma questão muito mais política. Mas é algo que preocupa o setor aqui no Brasil? Aí você veio num ponto importante, Fabiano, preocupa. Essa é a nossa maior preocupação, essa taxa de importação. A gente já teve variações nessa taxa ao longo dos anos, sempre por pressão dos americanos, porque eles são grandes produtores de etanol com base do milho. E eles produzem etanol, só que eles não conseguem, eles não têm demanda suficiente para o etanol. Na verdade, o americano tinha que fazer um trabalho de dever de casa que nem o Brasil fez e faz. O Brasil hoje mistura 30% de etanol na gasolina e os americanos misturam 10%. Então eles deviam fazer uma mistura maior para consumir esse etanol que é produzido pelos produtores de etanol de milho, que são grandes produtores e bons produtores. O que acontece? Como eles não têm uma demanda nos Estados Unidos para vender esse etanol, eles querem atingir outros mercados. E o grande mercado consumidor de etanol no mundo, quem é? É o Brasil. Então eles querem colocar o etanol deles aqui, tendo uma arbitragem de preço, quando tem arbitragem, colocar aqui. E eles têm hoje uma taxa de 18%. Não é uma questão de proteção só do nosso etanol, dos nossos produtores, dos nossos empregos e de tudo, mas é uma questão de uma análise de mercado, porque se eles inundam aqui a gente de etanol, como é que a gente fica com um monte de fábricas e usinas que estão aqui
produzindo, gerando emprego para os brasileiros, pagando os impostos, entendeu? Então a gente tem que ter um certo nível de proteção para atender a nossa demanda de mercado. Então é uma preocupação grande, eles vêm pressionando já há algum tempo para colocar o etanol americano aqui dentro do Brasil, que tem uma pegada de carbono muito pior que o nosso etanol, que o etanol, a gente tem uma pegada de carbono muito maior, e a gente vem trabalhando para manter essa tarifa de 18% de importação, tá? Então esse é um assunto super importante e está sendo trabalhado pelo setor junto ao governo brasileiro, governo federal. Esse trabalho do setor junto aos representantes é com o governo federal, com a Câmara dos Deputados, com o Senado também, porque a gente vê a situação das usinas de cana-de-açúcar no Brasil, né, que usam a cana-de-açúcar, aquelas que são mistas, e as novas usinas de milho que têm aparecido em vários estados, aqui no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso e agora em Goiás também, um crescimento muito forte. A gente trabalha com toda a esfera federal, tá claro, inclusive com o apoio estadual também, a gente fala com o governo estadual também, mas é uma decisão de esfera federal, tá? Então eles usam a tarifa do Mercosul, que é essa tarifa de 18%, que é permitida, e a gente está trabalhando tanto com o pessoal, com os senadores, está trabalhando com o governo federal, explicando a situação do Brasil em relação a isso. Como eu falei, os americanos eles são superavitários de produção de etanol e eles querem colocar um etanol em algum lugar. E o nosso Brasil é um grande demandante de etanol, mas a nossa produção é totalmente factível com o mercado que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente não precisa de etanol de fora por uma questão comercial, mercadológica. E é isso que por isso que a gente está falando isso. Muito bem, Amaury. Para você ter uma ideia, a produção norte-americana de milho é de 350 a 380 milhões de toneladas por safra de milho lá nos Estados Unidos e 1/3 é usado para a produção de etanol. Então tem realmente uma abrangência muito forte. Amaury, nós estamos transmitindo para o Mato Grosso do Sul inteiro e nossos estúdios lá em Dourados está o jornalista Ginei César, que vai participar conosco também dessa edição de O Agro é Massa. Ele vai fazer uma pergunta para você. Ginês, por favor. Amaury, muito bom falar contigo. Seja bem-vindo ao Agro é Massa. Você falou bem aí do mercado internacional, da questão norte-americana. Eu quero falar aqui do mercado nacional, com essa nova medida prevista agora para agosto, né, de adicionar mais etanol na gasolina, subindo aí o índice de 27% para 30%. O que pode acontecer com essa medida na prática em relação a preço e em relação ao mercado para o etanol aqui de Mato Grosso do Sul? Obrigado, Ginei. Obrigado pela pergunta, uma ótima pergunta. A gente já vinha fazendo estudos, já há quase 2 anos, nos carros, e fomos contratados do Instituto Mauá para fazer os estudos dos carros para qualificar a mudança de 27% para 30%. Tá? Por que isso? Porque com o advento do crescimento das usinas, principalmente, que você falou muito bem, Fabiano, das usinas de etanol de milho, que estão crescendo muito pelo Brasil, a nossa produção de etanol começou, claro, a crescer para atingir a demanda que vem crescendo do ciclo Otto, tá? Então, o que a gente fez? A gente, com esse aumento, a gente vai ter mais 1 bilhão e 500 milhões de litros a mais para serem consumidos dentro da gasolina, tá? O que isso dá uma pegada de carbono muito melhor para os carros e dá um consumo maior para o mercado brasileiro, tá? Em termos de preço, não muda nada, porque a gente tem um preço muito vinculado a um preço da gasolina, tá? Então, assim, se a gasolina está no mercado estável, a gente mantém o nosso preço estável. Então, em termos de preço, a gente não tem alterações em termos de preço e a gente tem uma demanda maior por etanol para ser colocado na gasolina. Então, é bom para os produtores de etanol, é bom que a gente tenha mais etanol e é bom para o meio ambiente. Esses são esses 2 pontos. Amaury, desconsiderando essa pressão talvez um pouco maior dos Estados Unidos, que a gente está vendo neste momento, dá para dizer que para o setor sucroenergético do Brasil, talvez estejamos num dos melhores momentos da história em relação à utilização, à visão que se tem, principalmente da utilização de etanol para consumo doméstico? Boa pergunta, Fabiano, assim, excelente. A gente está nos últimos 3 anos, a gente está no melhor momento do etanol e da bioenergia para o Brasil. Eu acho que o apelo ambiental agora cresceu cada vez mais por biocombustíveis. A gente está vendo novas tecnologias para biocombustíveis. Tivemos implantação de biometano em algumas usinas. Isso é uma tecnologia totalmente diferenciada. E a gente está vendo agora combustível de aviação e combustível para navios. Então, quer dizer, olha o que a gente está vendo para a demanda de biocombustíveis, para a demanda de etanol, de bioquerosene. Isso é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento. Então, as usinas estão entendendo isso,
estão fazendo novos investimentos para a gente atender essa nova demanda que vem pela frente por energia limpa. E quando a gente fala de energia limpa, o Brasil lidera isso, e principalmente através do etanol. Então a gente está muito feliz com isso e entende que os investimentos vão vir para a gente atender essas demandas, não só no Brasil, mas demandas para fora do Brasil, com essas novas tecnologias que vêm pela frente. Amaury, para encerrarmos aqui a nossa conversa e de novo trazendo para o estado de Mato Grosso do Sul, quanto às nossas usinas que estão instaladas no nosso parque industrial, também considerando o parque industrial das usinas de etanol à base de milho, como é que nós estamos sobre o desenvolvimento delas, sobre também as áreas de plantio e novos investimentos em usinas aqui no estado? A gente agora, vamos lá, a gente tem 3 usinas novas de milho implementadas no estado há 2 anos, mais dois novos projetos de cana-de-açúcar também implementados agora nesses últimos 2 anos, que estão começando a moer agora. E a gente está com 4 novas fábricas de açúcar no Mato Grosso do Sul. Ou seja, o Mato Grosso do Sul voltou a crescer, voltou a se desenvolver. A gente chegou a ter 17 usinas, a gente chegou a ter 22, 24 usinas, moendo, chegamos a 17, agora voltamos para 22. Então, a gente está num nível de crescimento devido a vários programas que o governo estadual faz e fez para incentivar o nosso setor. Tá? Então, isso é muito importante dizer. E a gente agora, um pequeno problema que eu tenho que falar aqui para você, para falar, isso é a geada, né? A gente, de vez em quando, é pego surpresa por condições climáticas, que você deve falar muito sobre isso aqui. A gente sempre fala pensando no milho, na pastagem, mas a cana também sofre demais. Sofremos muito com a geada, tivemos 2 dias de geada 3 semanas atrás, nós estamos calculando os impactos disso. Isso pode prejudicar a nossa produção de cana para essa safra e para a próxima safra. Então, claro, são coisas boas vindo da bioenergia, temos investimentos sendo feitos, novas tecnologias, mas a questão climática. Tivemos um ano de seca muito forte no ano passado, e agora com a geada, que foi uma geada pegou forte com a gente, também é um problema para a gente. Então, essa condição climática é uma coisa que faz de vez em quando a gente estancar um pouquinho o nosso crescimento, principalmente na produção de cana. Tá certo. Amaury, eu quero agradecer a sua participação aqui no Agro é Massa. Fica o convite para você voltar em outras oportunidades para a gente poder falar mais sobre o setor aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Um bom dia a você. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos. Um bom dia a todos.